os títulos dos times ingleses, né? São os times mais vitoriosos da Inglaterra, para a gente iniciar essa discussão justamente sobre o patamar do City. Para a gente explicar, a primeira coluninha ali é a Premier League, né? O Liverpool 19, United 20, Arsenal 13, Chelsea 6, o City agora com 9. Aí FA Cup, depois temos Copa da Liga, Liga dos Campeões, que é o que falta para o Manchester City, e taças europeias, galera, é Europa League e algumas taças que mudaram de nome, que hoje não existem mais. As Recopas, As antigamente Recopas. Isso, a do City, inclusive, é uma Recopa. Uhum. E ali, obviamente, do lado, o total. O City está muito próximo do Chelsea. Bom, um título a menos. A questão é que falta uma Liga dos Campeões para esse City. Então, Fred, queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto. Inclusive, na semana passada, o Fred e o Beckler fizeram um Fred e Beckler explicam se o City é time grande. Então tem uma super discussão dos dois meninos, mas a gente traz agora para o contexto aqui do melhor futebol do mundo. Fred. Então, esse nono título de Premier League bota o City junto com o Everton. E é engraçado para as pessoas que acham que o Everton é um time que não tem história. Cara, o Everton até o fim da década de 80, o último título inglês do Everton é 87. Até aquele momento, ele era o segundo maior campeão inglês. O terceiro, desculpa, atrás apenas do Arsenal e do Liverpool. E aí o United depois atropela no início da Premier League, né? Nos anos 90 e 2000. 9 títulos de Premier League, a maior parte agora conquistada com o Pep Guardiola. Tinha 4 antes do Pep, agora são 5 em 7 temporadas com o Pep Guardiola. É um negócio absurdo. Muito se fala do dinheiro e tem que falar, mas o dinheiro seria muito pouco se não fosse Guardiola. Porque a gente vê time gastando tanto quanto, ou quase tanto quanto o Manchester City, não conquistando quase nada. Olha aí, são 5 taças de Premier League com o Pep Guardiola, agora pode ir para a segunda Copa da Inglaterra e pode, claro, bater na Liga dos Campeões. Naquele programa com o Beckler, eu falo que eu ainda não considero o City historicamente grande. Porque é isso, né, cara? São 9 títulos de Premier League, por exemplo. O United tem 20, o Liverpool tem 19. Não tem título de Liga dos Campeões. Não é um clube que foi presente em diversas décadas ao longo da história enquanto um clube vencedor. Nesse século, sim. Se a gente for recortar, século XXI, show. Tanto é que na era Premier League de 92 para cá, o City é o segundo maior campeão, atrás apenas do United. O United tem 13, o City tem 7 títulos na era moderna do campeonato inglês. Então, cara, o trabalho é espetacular do Guardiola e sobe esse clube de patamar. Acho que é questão de tempo, até de semanas, para a gente talvez ter essa discussão em outros termos, porque faltam poucas semanas para, de repente, bater na Champions. Eu acho que a gente tem a tendência de falar do momento que a gente está vivendo, né? E eu concordo com o Fred. Se a gente fizer o recorte do século, dá para colocar o City numa prateleira diferente do que a gente coloca na história do futebol, né? A gente está falando de um esporte que competitivamente, assim, do tamanho que o futebol se transformou, sei lá, a gente pode começar a contar, sei lá, dos anos 60, do final dos anos 50, né? É muito recente tudo. E dentro desse recorte, se a gente for pegar, sei lá, os anos 50, que o futebol já começava a se tornar uma coisa mais massificada, que os clubes já deixavam de ser tão amadores dentro de um esporte tão amador, que a competitividade ela já saía só do território local e ela já avançava para uma competitividade a nível continental, né? Com a criação da Champions, isso começou a acontecer de certa forma. Eu acho que o City entrou nesse processo de uma forma tardia, né? O Liverpool entrou antes, o United entrou antes, a gente tem os times históricos ingleses que acabaram ficando para trás, e o City é um clube histórico inglês recente, ele não tem essa bagagem que os outros têm, como acontece em quase todos os países. A gente tenta ver o PSG de uma outra forma, tentando entrar nessa briga por trocar de patamar com clubes historicamente muito grandes, e não consegue. Eu acho que o City encontrou uma fórmula para fazer isso.
e ela está dando certo. E a gente vai gabaritar que ela deu certo quando ganhar uma Champions, porque hoje não basta ganhar dentro do seu território. Desde que se inventou, né, esse formato dos clubes competirem em um nível mais elevado com outros grandes clubes de outros países, para ser considerado um grande clube, tu tem que ganhar dos outros grandes. E o City hoje, ele ganha dos grandes dentro do território dele, mas ele precisa ganhar dos grandes fora do território dele. E talvez a gente esteja vivendo esse processo de transformação, que nessa temporada, para mim, o City está mostrando algo que até então a gente não via e também faz parte do amadurecimento enquanto clube, enquanto entidade, de entender que para ganhar, às vezes, tem que abdicar de algumas coisas. O City dessa temporada, ele está tentando abdicar de algumas coisas em prol de ganhar. E talvez isso talvez isso era o que estava faltando. A gente vai ver nessa Champions se de verdade esse City chegou. Eu acho que o City já é grande. Eu acho que tem uma diferença em termos de história, né? Em termos de fundação. Se eu não estou enganado, o Fred pode me corrigir. Acho que foi fundado em 1880, o City, né? 84. Nós estamos falando aí de um time já histórico, né? Aí tá, mas nunca tinha ganhado nada, mas não é igual o PSG, que é realmente um time super novo. Agora, nós temos que pegar o recorte, por exemplo, vocês acham o Nottingham Forest grande? Eu acho que ele foi vencedor dentro de um momento. Se a gente voltar no tempo, mas naquele momento que estava competindo, ele chegou a ser muito grande naquele momento. Mas no nível histórico, ele já o Nottingham Forest naquele momento ou o momento do City agora? É porque eu acho que a gente muito tem que difícil comparar momentos. É por isso. Eu acho que a gente tem que tomar uma oportunidade de colocar a Champions apenas como um balizador da grandeza. Não eu acho que não é. Eu entendo isso, mas o que o City fez nesse momento da Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo, que é o que tem mais dinheiro no mundo, que é o que distribui melhor, e a gente pode aqui falar por que é por muito tempo, mas é o melhor campeonato hoje. O que o City fez de dominar esse campeonato, e que está fazendo, né, porque ainda não parece que não acabou, já o coloca, para mim, num patamar de grande do futebol mundial. E ainda mais com o aporte financeiro que tem, porque o City é um time de pai rico, né, de ter um aporte financeiro de fora do seu país. Esse aporte que a gente pode até aqui falar duvidoso ou não, pode criticar ou não, mas o ponto é que nesse momento o City é um gigante do futebol mundial. Todos os jogadores olham para o City como uma possibilidade de estar no ápice da carreira. Jogar no Manchester City hoje é como jogar das proporções, tá? Porque aí depende da vontade da pessoa, mas é como jogar no Real Madrid. É um dos times que hoje está na primeira prateleira, na minha visão. Porque assim, o Real Madrid não joga a Premier League, e hoje qualquer jogador quer estar na Premier League. E qual que é o melhor time da Premier League? Concordo contigo. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu só acho que ainda na construção dessa marca histórica, falta para o City, que talvez daqui 10 anos a gente não tenha nenhuma dúvida de que o City está nesse lugar. Mas para mim ele ainda não está. Talvez porque tenha chegado mais tarde. Para mim já está. Para mim ele ainda não está. Para mim ele ainda não chegou nesse lugar. Para mim não chegou ainda, mas ele dá indicativos de que ele está no caminho muito certo. Porque, primeiro, eu acho que ele tem duas coisas. Uma coisa que é uma questão de tempo, que ele é um clube centenário, então é um clube que tem uma história muito grande, ainda que não tenha sido uma história tão vencedora assim. O que eu acho que o PSG sofre muito. Hoje, na minha opinião, por exemplo, se o PSG ganha uma Liga dos Campeões, ele, para mim, continua sendo grande. Porque ele ainda precisa amadurecer em muitas coisas. É um clube, gente, foi fundado em 70. Então, ele está muito atrás por conta de tempo mesmo, que eu acho que existem coisas que realmente só o tempo, porque é quantidade de história que o City já tem. A segunda coisa que eu acho que o City, e aí isso está muito ligado ao Guardiola, e por isso que eu acho que ainda não ele ainda está subindo, que a gente precisa entender o que vai ser esse City depois do Guardiola, é que nesse momento o City tem uma identidade, uma personalidade, um caminho, algo que não é apenas trouxe um grande jogador, trouxe sabe, um time com jogadores estrelas, caras e etc.
é um clube que criou uma filosofia, criou uma personalidade, criou uma identidade, um caminho dentro de um clube que já era muito grande em termos de história de tempo, tá? Então eu acho que o City tá nesse caminho. Mas a gente precisa entender o que é esse City depois do Guardiola. Porque se for, esse é o sétimo ano do Guardiola, é isso? No City. Mas em termos de legado estrutural, o Fred até pode falar melhor. A gente compara a estrutura do City, por exemplo, com a estrutura do Paris Saint-Germain, e aí eu tô falando centro de treinamentos, mas isso é físico, Quesada, isso resolve. O PSG vai inaugurar um novo CT em alguns meses. Resolve? Não resolve. Mas é um caminho. Você tem que investir na base, tem que investir na estrutura, tem que investir em todo o projeto para depois a ponta do iceberg ser o dele. O legado dos jogadores, né? Assim, pós-Guardiola, não tem gente. Sim. Mais um período de Guardiola. O City ainda está no momento. Eu acho que a gente tem uma discussão que daqui a pouquinho. Ou mais. Ou mais. Porque assim, o que está acontecendo ainda está em curso. O City pós-Guardiola, aí a gente tem que ver quando o Guardiola vai sair. Também acho que é muito difícil que ele seja traumático. Mas é que eu acho que nesse momento está muito distante. Tem muita coisa para acontecer, inclusive nas próximas semanas que pode colocar um clube grande ou não, esse time entre os pouquíssimos na história do futebol. Está no princípio desse momento na história do futebol. Então, assim, eu sei que nós devemos você queria fazer isso mesmo assim, né? Porque a minha questão é, se quando o Guardiola sair, tudo acabar, o City, sabe, os seis, tudo acabar, que eu digo, o City parar de ser protagonista. Na minha visão, só acaba se acabar de injetar dinheiro. Tem que ver se o City consegue continuar com as próprias pernas. Óbvio, pode passar um momento, claro, um pouco pior, um momento um pouco melhor, mas a parte do aporte financeiro, na minha concepção, corre junto de mão dada com a qualidade extrema do Guardiola. Não seria a mesma coisa se não tivesse a outra coisa. Sim, perfeito. A minha visão é isso. Eu também acho. A questão é que eu acho que está no caminho certo. O que eu quero dizer e se após o Guardiola, o City não conseguir, e aí pode ter só dinheiro. Só dinheiro não adianta, porque é o caso do PSG. Que é o United depois do Ferguson. A gente precisa de um tempo. Vamos a ver, tem treinadores, e aí se vocês quiserem a gente entra no ponto Guardiola, que eles não são só treinadores, que eles são caras que mudam tudo dentro de um clube, que eles fazem esse clube passar a ser outra coisa, pensar de outra forma, a base forma jogadores de outro tipo, o estilo de jogo entra dentro do clube e faz com que a partir dali aquele time se posicione dessa forma, vá buscar técnicos que atuam dessa forma. Pode ser que o City, depois do Guardiola, não encontre uma outra personificação disso que hoje é o City. A gente não sabe. Todos os grandes clubes que tiveram técnicos desse tamanho demoraram para voltar a encontrar o caminho. O Manchester United sem o Ferguson, o Arsenal sem o Wenger, cara, o Atlético de Madrid sem o Luiz Aragonês, até encontrar o Simeone, eu que sei. Tem vários exemplos de vários tamanhos de clubes diferentes que quando perdem um cara que é desse tamanho e que fez o que fez pelo clube, sente. Eu não sei se o City vai sentir ou não. Só que eu acho que o processo, ele tá subindo. Talvez esse City não tenha nem chegado no topo ainda. Sim. Talvez ele esteja ainda subindo. E talvez o Guardiola seja um desses técnicos que podem entrar para a história com um trabalho de anos e anos e anos. A gente não sabe como é que vai ser lá no fundo. Eu só acho que, para mim, o City ainda não chegou no máximo. Ele ainda tem que caminhar, mas eu concordo com vocês que esse processo ele está fazendo de uma forma diferente de outros clubes que querem chegar a ser deste tamanho. O City está fazendo isso bem feito. Se a gente olhar hoje, tá? Cravando aqui só, hoje, o City é um time grande hoje, no cenário mundial hoje? Hoje sim, você mas começa historicamente não. É isso. Então, assim, o imediatismo, na minha visão, é esse. Você já tem um histórico de títulos recentes que, na minha visão, gabaritam esse time para ser a gente chamar de time grande hoje. Quando entrar a próxima temporada, mesmo que o Guardiola não ficasse, estou supondo aqui, que não é o que vai acontecer, é o que o Fred falou, isso ainda está acontecendo, a gente iria colocar o Manchester City entre os favoritos para ganhar tudo. Então, mas ser favorito não significa ser grande. A gente colocou o PSG favorito vários anos.
quando Exato. começava a Champions. Tem razão, mas eu tô dizendo, mas título significa grandeza. E o cara, quantos títulos são agora? 6? 5? Em 6 anos, é isso? 5 e 7, Mas, né? ô, Do Guardiola? Arthur, 5 e 6. 5 e 6. Nem contando só a Premier, contando títulos no total. O United e o Liverpool têm o dobro de títulos na história do Manchester, do que o Manchester City, sabe? Mas É que o que a o gente tá Manchester falando... City é um com dinheiro e outro sem. É isso. Sim, e com uma filosofia. Eu acho que o City demorou muito tempo em querer entrar na briga para ser um clube grande, mas eu ainda acho que, historicamente, ele não tá no nível do Liverpool e do United. Se a gente Não, também isso eu não acho. Mas nem eu do acho Real que já Madrid, tá nem do Barcelona, nem do Bayern de Munique. São clubes que, dentro da história do futebol, já contaram uma história. O City está construindo para contar essa história. Pode ser que daqui 10 anos, como o Fred falou, ele esteja lá, mas ele está caminhando para entrar nesse grupo. Eu não falei isso. Em termos de comparativamente com o Bayern de Munique, com o Real Madrid, isso aí não é comparação. A minha comparação é do momento e da prateleira. Se a gente fizer aquelas prateleiras de placa aqui, onde é que vai se encontrar o City? Já está muito mais próxima desses caras e a gente já pode classificar como grande. Talvez esses aí são gigantes, mas como grande já é. Pelo menos eu penso assim, os caras que ganharam 5 e 6 nos últimos anos, Premier League, que é o campeonato nacional mais difícil do mundo, para mim já pode ser chamado de grande. Se eu tivesse um time na Europa, eu ia ter medo de encarar o Manchester City hoje em dia. A discussão é boa, o povo tá no chat aqui enlouquecido, metade xingando a gente, metade também xingando a gente.